Fala investidor e investidora, você está aqui no canal Passos do Investidor. Hoje eu vou comentar sobre o VIF11, é um fundo imobiliário muito fora do radar e bem barato também. Vou te falar por que eu invisto nele e quais são os riscos e as oportunidades de você investir nesse fundo. Estou aqui no site Status Invest, procurei o VIF11. A gente vê aqui que a cotação dele começa em 10 de junho de 2020. Isso porque antes ele existia já, mas ele era um fundo fechado. Aí depois ele abriu na Bolsa de Valores. E desde então ele tem caído bastante, né? Hoje ele está por volta de R$ 94 aqui, sendo que o valor patrimonial dele por cota é de 102,49. Então ele está com um preço sobre valor patrimonial bem baixo, né? Bem desconto mesmo. Se a gente for procurar aqui, fazer uma busca dos fundos imobiliários, se a gente for fazer uma pesquisa aqui pelo segmento fundos de fundos, que é o do VIF, e colocar para organizar pelo preço sobre valor patrimonial, a gente vê que o VIF é um dos mais descontados aqui, né? Mas por que isso está acontecendo, né? Será que ele é ruim? Será que ele é uma porcaria? Será que não está valendo investir nele? Eu acho que nesse caso não, é só uma assimetria de mercado mesmo. O mercado não está enxergando o potencial do fundo. E eu vou mostrar aqui por que eu gosto bastante dele, por que eu invisto nele. Lembrando que não é uma recomendação de compra ou de venda, eu vou só mostrar aqui o meu ponto de vista, né, com relação a esse fundo. Primeiro ponto eu já comentei, né, que seria o desconto muito grande com relação ao valor patrimonial. O segundo ponto seria o time de investimentos. Eles fizeram a emissão deles em junho de 2020. Eles foram o primeiro fundo a fazer a emissão depois do começo da pandemia. E logo que eles arrecadaram, eles tiveram muitas oportunidades de alocar, porque o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, não tinha se recuperado ainda, como a gente vê aqui. Ele, inclusive, não se recuperou até hoje, né? Totalmente. Terceiro ponto aqui, taxa de administração regressiva. A taxa do fundo de administração vai reduzindo à medida que o fundo for crescendo, né? Então, até 500 milhões tem uma taxa de administração de 0,95, depois reduz para 0,85, entre 500 milhões até 1 bilhão, depois de 1 bilhão, 0,75% ao ano sobre o valor que exceder R$ 1 bilhão no fundo. Então, isso é interessante porque o cotista fica feliz, né, de crescer o fundo, não é só o administrador que ganha com o crescimento do fundo. O cotista passa a pagar proporcionalmente menos pela taxa de administração. Quarto ponto positivo, a 20 entrou com um mandado de segurança para pedir para não pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda das cotas de outros fundos de investimento, né? Então, um fundo imobiliário que compra a cota de outro fundo imobiliário, na hora que ele vende, ele tem que pagar esse imposto de renda de 20% igual a pessoa física e alguns fundos já conseguiram entrar na justiça para não pagar isso, né? E a 20 está fazendo isso agora. Então, para o VIF11 isso seria muito bom, já que ele vende muitas cotas normalmente, já que ele é um fundo de fundos. Bom, então vamos lá. Primeiro ponto negativo do fundo seria a taxa de performance. A primeiro momento parece que ela é meio inofensiva, né? 20% sobre o QCD e FIX, porque parece assim, o fundo está caindo, então ele não deve pagar nada de taxa de performance, mas não é assim que funciona, porque ela não é calculada dessa maneira. A gente vê aqui no gráfico de rentabilidade que o VIF tem superado sim o IFIX, porque o valor patrimonial dele está aumentando e ele está distribuindo dividendo. Então ele ganhou do IFIX e está pagando taxa de performance. Essa aqui é a maneira que a taxa de performance é calculada. Para ser bem sincero, eu tentei fazer o cálculo que eles fizeram, não encontrei a mesma resposta, mas enfim, quem quiser olhar aí, está aí. E a gente vê aqui que a taxa de performance no total, aqui acumulado desde o IPO, por mês, a taxa de performance vem até superando a taxa de administração, né? Então até que ela é bem grandinha. Mas por outro lado, o fundo está entregando o resultado, né? Então a gente tem que ver também que o lado deles, né? Se eles estão entregando um bom resultado, talvez seja justo que eles recebam mais por isso. A gente olha aqui, ó, os rendimentos que têm sido entregues até agora, 64 centavos
por mês, se a gente for colocar no anual e fazer sobre o preço do valor patrimonial, é, ele está entregando 7,4% de dividend yield sobre o valor patrimonial, né? Isso é um valor bem grande. E se a gente for pegar esse valor pelo preço de mercado, que está cerca de 94, o fundo está pagando 8,1% de dividend yield mensal, anual, né? Então eles estão entregando bons dividendos, sim. O segundo risco do fundo seria a concentração nos fundos imobiliários da própria gestora, né? Eles gostam muito dos próprios fundos e investem neles. Só que a gente tem que lembrar também que nesses fundos que eles investem, eles não cobram a taxa dobrada, né? Então, por exemplo, eles têm muita cota do whisky, do vinho, mas eles só cobram a taxa de administração desses fundos de lá e não cobram essa parte, não cobram a taxa de administração do próprio VIF. Isso eu acho bastante legal também. A gente olha aqui que eles querem colocar até 30% de ativos da própria 20, né? E a gente pode, inclusive, olhar aqui a composição da carteira. As maiores posições são o VISC e o Vino, com 9,2% cada. VILG também tem bastante. Então, para quem não gosta dos outros fundos da 20, ou já tem muito deles na própria carteira, talvez não seja uma boa opção o VIF, né, que ele realmente tem bastante posição nos próprios fundos. Mas a gente vê que, no geral, ele é bastante diversificado, assim, tem muitos fundos aqui. Se for olhar por segmento, os fundos de recebíveis aqui, 13%, 16% de logística, 16% de fundos de shopping, 34% de fundos de lajes corporativas. Esse aqui eu acho que principalmente porque era o que tinha mais assimetria na época que eles arrecadaram o dinheiro, né? Então eles compraram mais desses fundos que estavam mais baratos. E aqui 11% de certificados de recebíveis imobiliários. É bem interessante também para diversificar. Aqui a gente vê também que tem alguns fundos muito bons, mas tem alguns fundos meio duvidosos aqui, por exemplo, o PAT C11, que está tendo alguns problemas, o XPPR, são fundos mais arriscados, mas também tem uma posição bem pequena na carteira, né? Fazendo uma pequena atualização aqui, porque enquanto eu gravava, saiu o relatório referente ao mês de janeiro, e a principal mudança aqui foi que o fundo durante janeiro fez 8 milhões de investimentos e 15 milhões de desinvestimentos, né, de vendas. Eles reduziram a exposição ao segmento de shoppings, por causa da valorização que as cotas tiveram nos últimos meses, e é verdade mesmo, e apesar dos fundos de shopping não estarem distribuindo muitos dividendos, o preço das cotas deram uma boa subida, então pode ter sido acertado esse movimento. Outra coisa que eles fizeram foi o aumento de cotas nos fundos de CRI, né, os fundos de papel. Achei bom também porque os fundos de papel ainda estão bem baratos no momento. Alguns não, né, mas muitos estão baratos ainda. Outra coisa que eles fizeram foi aumentar a exposição em logística por meio do XPLG e o VILG. Então a gente vê aqui que a composição da carteira mudou um pouquinho, principalmente logística mesmo, os shoppings. Diminuiu um pouco do setor de office, né, das lajes corporativas também. Essas foram as principais movimentações aí. Venderam bastante do VISC, se eu não me engano. A gente olha aqui. O VISC saiu, né, de 9,2% da carteira para 7,1%. Então essas foram as principais movimentações aí do mês de janeiro. Seguindo aqui para a composição dos CRIs deles, né? São CRIs, no geral, mais para o high grade do que para o high yield, né? Ou seja, são CRIs voltados assim, mais para diversificação e segurança do próprio fundo do que pela rentabilidade, né? Apesar de a gente ver aqui esse último CRI que eles compraram, IPCA mais 8,5%, né? Rentabilidade muito boa. Mas no geral é mais para diversificar e gerar uma segurança maior para o VIF mesmo. Mas então é isso. Lembrando que na recomendação de compra e de venda, espero ter ajudado aqui com os pontos principais do fundo e até a próxima.